Bom dia você que nos acompanha pela TV Câmara, canal 16 da ANET, pelo YouTube, Facebook ou pelo site da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Na sessão representativa de hoje, os vereadores vão apreciar uma moção de repúdio à lei que exige aos motoristas que dirijam com os faróis dos veículos acesos, mesmo durante o dia. Essa moção é de autoria de diversos vereadores, são eles Adilóide Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Edi Carlos, Edilói Frisso, Flávio Cassina, Ricardo Daneluz e Velocino Ues. Se essa moção for aprovada, a cópia dela vai para o Congresso Nacional, para os órgãos ligados ao trânsito e também para todos os nossos deputados e senadores gaúchos. Se ela for rejeitada, vai para o arquivo da Câmara Municipal de Caxias do Sul, aqui da nossa casa. Hoje a sessão é conduzida, então, pelo presidente Alberto Meneguzzi. Convido você a seguir conosco e acompanhá-la. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Podemos sentar. Solicito aos vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e também no livro de presenças. E solicito à primeira secretária que faça a leitura da nominata dos vereadores que compõem a 17ª legislatura e dos vereadores que compõem a comissão representativa. Bom dia a todos, senhor presidente Alberto Meneguzzi. Os vereadores da 17ª legislatura, o vereador Adilóide Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Chico Guerra, Clair de Lima Girardi, Denise Pessoa, Edi Carlos Pereira de Souza, Edio Elói Frisso, Edson da Rosa, Felipe Grêmio-Maier, Gustavo Toigo, Neri Andrade Pereira Júnior, Paula Iores, Paulo Périco, Rafael Bueno, Renato Nunes, Rodrigo Beltrão e Velocino Ues. Os membros da Comissão Representativa de 2018, vereador Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Clair de Lima Girardi, Denise Pessoa, Edio Elói Frisso, Edson da Rosa, Neri Andrade Pereira Júnior, Paula Iores, Renato Nunes, Renato Oliveira e Ricardo Daneluz. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Gladys. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 10 minutos. Peço a palavra, senhor presidente. Para a apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. Palavra à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Elói Frisso. Senhor presidente, bom dia a todos. Apenas para um registro, mais do ponto de vista de expressar de parte do PSB, meu nome pessoal. Ontem, como brincava um pouco até com o vereador Bandeira, praticamente dei uma de vereador Chico Spendorella. Foram 3 velórios, lamentavelmente. E faço o registro com pesar aqui do falecimento já da dona Rosalina Vanin Dallagnol, 91 anos, minha tia querida, do Belino Fórmulo, muito conhecido da família Fórmula, ali de São Virgílio, pessoas muito ligadas à nossa família, mas especialmente também registro o falecimento do meu querido amigo Pedro Fogaça Tenotti, vereador Renato, vossa filha que conheceu muito ele, uma das principais lideranças do bairro 1º de Maio, né? Pessoa destacada junto com o João Orildo Soares, junto com outras lideranças da época que lutaram pelo direito de morar no bairro, na antiga favela Manha Bosco, no bairro 1º de Maio, e faleceu jovem, com 61 anos, com problemas de diabetes. Era muito conhecido também da comunidade ali de San Ciro, com a sua oficina mecânica durante muitos anos ali em frente à igreja, né? Então, lamento muito profundo e registro, né, especialmente o falecimento do Pedro Tenotti. Fica então aqui as nossas condolências, né, nosso pesar, né, a sua família, né, os seus filhos, sua filha, sua esposa, e registrando então a importância que foi esse senhor, né, com
uma postura muito progressista, um defensor da causa da habitação, que dedicou boa parte de sua vida ali à Associação dos Moradores do bairro 1º de Maio, e a sua família até hoje lá reside. Então fica esse registro, muito obrigado. Com a palavra a vereadora Adilode Domênico. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e também através da TV Câmara. Nós pedimos a palavra para proferir um voto de congratulações à Padaria Rio Branco. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com muita satisfação apresentamos esse voto de congratulações para a Padaria Rio Branco, que no dia 19 deste mês completou 55 anos de fundação em nosso município. A Rio Branco foi fundada por Tomás Mantovani, um empreendedor com grande visão de futuro. Sucedidona gestão pelo filho Pedro Mantovani, que também se dedicou ao desenvolvimento e expansão da empresa. Destacamos também para a sócia Roxane Mantovani por toda a contribuição e comprometimento com a Rio Branco. Hoje, a Padaria Rio Branco oferece 3 lojas em nosso município, com o conceito de tradição e respeito aos clientes. A Rio Branco possui também panificadora, confeitaria, doceria e que atende a demanda de diversos estabelecimentos da Serra Gaúcha e da região metropolitana de Porto Alegre. Essa é uma empresa que merece notoriedade pela sua trajetória, qualidade ao atendimento e nos produtos oferecidos, além de primar pela valorização dos colaboradores. São 55 anos de empenho, dedicação e excelência, e são esses fatores que certamente contribuem para o progresso dessa empresa. Desejo que a Padaria Rio Branco permaneça em constante crescimento, que o sucesso sempre esteja presente a este empreendimento. Caxias do Sul, 17 de janeiro de 2018, 143 anos da colonização e 128 de emancipação política, assina este vereador. Senhoras e senhores vereadores, apenas complementando, dizer que esta casa, por iniciativa do vereador Edson da Rosa, homenageou a Padaria Rio Branco quando dos seus 50 anos. E não é demais nós lembrarmos no momento de dificuldade econômica, especialmente porque passa o setor de panificação, nós destacarmos a trajetória desta empresa que foi fundada pelo senhor Tomás Mantovani, sucedida pelo Pedro, pela Roxane, esta sócia da empresa com suas dificuldades de audição e de fala, mas que tem se dedicado e está presente no dia a dia da empresa juntamente com o seu irmão. Destacar também a equipe de funcionários, de colaboradores, vendedores, os entregadores, por todo o trabalho prestado pela Padaria Rio Branco. Neste momento, nós temos que congratular empresas familiares que chegam aos seus 55 anos, demonstrando toda a pujança e capacidade de atendimento no setor. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Périco. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria aqui de colocar um voto de pesar para o falecimento de um grande amigo, Juvenal Hermes Martini, ex-presidente do Grêmio Esportivo Flamengo e da Ser Caxias, um grande incentivador do futebol e do esporte em Caxias do Sul, um dos primeiros pilotos que a nossa cidade teve, entusiasta do automobilismo, e é uma perda muito grande para a nossa cidade, este que foi uma das pessoas que engrandeceu especificamente a Ser Caxias, sempre participando do seu conselho deliberativo, da presidência, da direção, e teve uma importância muito grande na história do esporte de Caxias do Sul e também do automobilismo. Então eu gostaria de externar a ele e toda a família Martini esse voto de pesar, que é para nós um motivo de perda irreparável para a cidade de Caxias do Sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores vereadores. Com a palavra, vereador Renato Oliveira. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores. 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 Bom
também quero registrar, solicitando um voto de pesar feito por mim, posso dizer, um grande amigo meu, senhor Luiz Rafael Martins, irmão do ex-secretário municipal João Osório Martins, né, que faleceu ontem, está sendo velado lá na capelinha lá do Fátima. Estive hoje de manhã lá no velório do São Luís, que ainda, uns 15 dias atrás, ficamos conversando um tempão, passou o fim de ano bem, né? E de uma hora para outra, como é a vida da gente, né? Que é normal, conversando hoje de manhã com os irmãos, com os filhos, com os sobrinhos, né? Mas creio que teve, para o esporte amador, principalmente para o União Futebol Clube lá do bairro, que foi campeão várias vezes no esporte amador, ele foi também um grande símbolo, juntamente com o Osório, juntamente com o Zé Maria, né? Então, deixar esse registro do voto de pesar ao senhor Luiz, né? Que ainda no final de ano, ainda no começo do ano, agora, dia 10, 12, estive conversando com ele um bom tempo ali no bairro, né? E agora a gente sabe que na noite de ontem ele acabou falecendo. Então, hoje tarde será o sepultamento, hoje às 16 horas. Então, deixar esse registro e dizer que nós encaminhamos voto de pesar à família do senhor Luiz Rafael Martins. Obrigado, presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Em apreciação, os votos de congratulações e ou de louvor apresentado pelo vereador Adiló de Domênico. Em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Voto favorável. O vereador Neri vota favorável. Voto favorável, senhor presidente. O vereador Renato Oliveira vota favorável. Eu voto favorável, senhor presidente. Vereador Périco. Vereador, nesse caso, o vereador Edson da Rosa é o representante, né, da comissão representativa. Encerrada a votação. Votos de congratulações, vereadora Adiló de Domênico, aprovado por unanimidade, com ausências da vereadora Denise Pessoa e também vereador Edson da Rosa. O que é essa aqui? A senhora me mandou o processo, mas eu não sei se trata do Tá, mas não é. Como assim? Esse eu não achei. Eu achei que esse aqui não tá aqui, né? Não, isso aí eu acho que foi a questão de aqui, se eu não me engano. Não. Não? Onde é que tá? Eu não achei aqui. Esse aqui? Calma, você vai. Encerradas as pequenas comunicações, eu suspendo a sessão por 5 minutos por problemas técnicos. Já voltamos aqui à sessão. É Jocir, tá? Então.
Estamos com a sessão temporariamente suspensa por um problema técnico na parte do áudio. Em minutos, o presidente Alberto Meneguzzi volta com a sessão, mas eu retomo e informo a vocês que já foram aprovados alguns votos, um voto precisamente, e manifestações de pesar durante as pequenas comunicações. Em seguida, então, teremos a apreciação de uma moção de repúdio à lei que obriga os motoristas a dirigirem com os faróis do veículo acesos mesmo durante o dia. A sessão representativa de hoje é conduzida pelo presidente Alberto Meneguzzi e lembro a todos que na mesa diretora também a gente tem a presença dos vices Ricardo Daneluz, Flávio Cassina, a Gladys Frissa, secretária, e o Renato de Oliveira também é secretário. Em minutos, voltamos com a transmissão ao vivo da sessão representativa, que é a 11ª sessão representativa desta legislatura na Câmara Municipal de Caxias do Sul. Reaberta a sessão, passemos à ordem do dia. Antes, lembrando que, em substituição, o vereador Edson da Rosa, na comissão representativa, está o vereador Paulo Périco. Em substituição, a vereadora Denise Pessoa, está o vereador Rodrigo Beltrão. Em discussão única e votação, a moção número 1/2018, de autoria coletiva, moção de repúdio à lei dos faróis acesos. Com a palavra, o autor para a leitura do requerimento. Vereadora Diló. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, moção de repúdio à lei dos faróis acesos. Os vereadores que o presente subscrevem, observadas as disposições regimentais, apresentam moção de repúdio à lei dos faróis acesos. A Lei 13.290/2016, criada pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, está em vigor desde julho de 2016 e sugere que a medida proporcione a redução de acidentes nas rodovias em razão de maior visibilidade dos veículos. Visto o tempo de vigor da lei e as evidências da não redução do número de acidentes no trânsito, pode-se mencionar que esta não possui eficiência pretendida inicialmente e pouco auxilia na notabilidade dos veículos. Um fator importante que devemos destacar para justificar a ineficiência da lei é o foco de abordagem dos policiais, que atenta apenas ao cumprimento da lei dos faróis em detrimento de infrações como excesso de velocidade nas rodovias, veículos com documentação irregular e contrabando, os quais deveriam ser prioridade nas abordagens. Segundo a reportagem do Jornal Pioneiro do dia 3 de janeiro de 2018, o número de vítimas nas rodovias da Serra Gaúcha subiu 15% em relação a 2016, com 156 vítimas fatais. A RS 122 e a RSC 453 são as rodovias estaduais de maior ocorrências fatais. A vigência da Lei dos Faróis compreende o período entre 2016 e 2017 e os citados comprovam que esta legislação pouco contribuiu para a segurança nas estradas. Na rodovia BR-116, o número de acidentes aumentaram desde o começo da aplicação da lei. Conforme a reportagem também do Jornal Pioneiro do ano passado, no período de outubro de 2015 e outubro de 2016, houve 2 mortes por colisão e 1 por atropelamento, enquanto em 2017 ocorreram 4 mortes por colisões e 6 por atropelamento. Com base nos dados expostos, podemos considerar que a medida não auxilia em maior visibilidade, tanto para os condutores quanto para os pedestres que precisam visualizar o fluxo dos veículos, e disso se infere que a lei é mais uma fonte arrecadatória. Outra questão a ser ponderada é a necessidade da utilização dos faróis acesos em rodovias com pista duplicada, como é o caso da Freeway BR-290, entre outros. Salientamos ainda que inúmeros motoristas acabam sendo surpreendidos e multados
em consequência da queima de um dos dispositivos no trajeto. O advogado Dr. Joelci de Almeida publicou diversos artigos acerca do tema no Jornal Pioneiro em 2016. Conforme Joelci, há falhas na redação da lei e ele afirma: segundo especialistas, o uso indiscriminado do farol altera os elementos naturais de percepção e pode desencadear situações de estresse no condutor. Além disso, se constitui uma grave ameaça à segurança no trânsito dos 25 milhões de motociclistas brasileiros que se destacam com os faróis acesos entre os demais veículos. Se o motociclista receber o contato visual em direção oposta, pode apresentar cegueira momentânea, cronaxia, fato que se constitui mais uma motivação para a nulidade da presente lei. No Brasil, em determinados veículos existe um dispositivo opcional chamado DRL. De acordo com a resolução 227 de 9 de fevereiro de 2007 do CONTRAN, o farol de rodagem diurna é um facho de luz voltado para a frente do veículo, utilizado para tornar o veículo mais visível durante o dia. É uma instalação opcional nos veículos à venda no Brasil até o ano de 2021, quando os veículos sairão de fábrica com o dispositivo. Enquanto isso, aqueles que possuem poderiam ser liberados da exigência de utilização de luz baixa nas rodovias, uma vez que o equipamento já cumpre a função de maior visibilidade. Apontamos que são inúmeros fatores que fundamentam a não aplicabilidade desta lei, entre eles a fiscalização no trânsito, seja ela educativa e não somente para fins arrecadatórios. Porém, a não utilização dos faróis constitui infração média, 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16. Conforme matéria também do Jornal Pioneiro do dia 8 de janeiro de 2017, o Comando Rodoviário da Brigada Militar, CRBM, divulgou que 1.201 motoristas foram autuados por trafegarem com os faróis desligados no ano de 2017. Em razão desses fatos, destacamos que multas arrecadatórias jamais servirão de estímulo para melhor trafegabilidade e cuidados no trânsito. A atenção deve ser voltada para melhores condições de circulação nas rodovias e incentivos educativos do bom comportamento ao volante. Ante ao exposto, solicitamos respeitosamente os nobres pares para aprovação desta moção. Na certeza, requeremos que o documento seja encaminhado na forma regimental ao diretor do Denatran, senhor Elmer Coelho Vicente, ao diretor do Detran do Rio Grande do Sul, Lildo Mário Zvileski, ao Comando de Policiamento Rodoviário Estadual do Rio Grande do Sul, ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, ao presidente da Câmara dos Deputados, senhor Rodrigo Maia, e ao presidente do Senado, senhor Eunício Oliveira, bem como os senadores e deputados federais gaúchos. Caxias do Sul, 11 de janeiro de 2018, 143 anos da colonização, 128 de emancipação política. Assinam os vereadores Arlindo Bandeira, Edi Carlos, Pereira de Souza, Eloy Frisso, Flávio Cassina, Ricardo Aneluz, Velucino Ues, Alceu João Tomé e este vereador. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Diló. Em discussão. Moção número 1/2018. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, a vereadora Diló de Domênico. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha também através da TV Câmara e também aqui do plenário. Quando da edição desta lei, em julho de 2016, nós tecemos diversas críticas porque percebíamos o aumento da frota nos últimos 20 anos, que mais do que triplicou, as rodovias em péssimas condições, não se construiu novas rodovias, não se criou praticamente alargamento ou terceira pista, são poucos os casos que receberam essas contribuições, estradas totalmente esburacadas, sem sinalização, com placas caídas, com mato tomando conta, e aí tu perceber uma criação de mais uma lei arrecadatória como cortina de fumaça para desviar os verdadeiros focos dessa mortandade que vem acontecendo no trânsito por incompetência e falta de cuidado das nossas rodovias e falta de fiscalização pedagógica. Tu assisti
um policial, um oficial, às vezes deitado no meio da macega para ficar numa reta ali com o radar para multar apenas o excesso de velocidade, quando a abordagem deveria ser o principal foco. O motorista excedeu a velocidade, ok, tem que ser multado, mas tem que ser abordado também, para ele ter uma fiscalização pedagógica. Às vezes esse motorista, esse veículo nem está no nome dele, às vezes está no nome de uma empresa, e o pessoal que tem condições paga 2 multas e nem sequer identifica o condutor. Então o foco totalmente errado. E aí vem o Denatran criando mais uma lei para punir o motorista, para arrecadar, e desviando o foco da verdadeira fiscalização, como nós assistimos nesse período de veraneio, onde embaixo do viaduto da Estrada do Mar, criando um verdadeiro congestionamento, ficavam apenas os policiais com a planilha ali cuidando dos veículos que passassem com farol queimado ou farol desligado. Como é que a pessoa durante o dia vai perceber no seu trajeto se queimou um farol? E mais, para quem tem sensibilidade, essa luz, e muitos veículos trafegam com a luz alta, mais o sol batendo nos olhos, isso aí dá um cansaço, dá um estresse, e não se vê nenhum estudo, nada no sentido de cuidar da saúde e do lado do ser humano, do condutor que precisa viajar. Não é apenas aquele que vai a passeio, é aquele que está a trabalho todo dia, é o motorista de ônibus, é o motorista do táxi, é o motorista de entrega, de transportadora, que tem que o dia inteiro estar na rodovia recebendo esse facho de luz nos seus olhos. Então, os índices, as pesquisas, as matérias que têm sido publicadas comprovam aquilo que nós denunciamos lá em 2016, quando surgiu essa lei. E eu acho que agora é mais do que hora do Denatran parar com esse tipo de cortina de fumaça e começar a olhar para os verdadeiros problemas do trânsito. E outra coisa, nós formos perceber os abalroamentos frontais de grande monta que tem acontecido, especialmente no segundo semestre do ano passado, quem sabe tem a causa nesse tipo de condução. O farol o tempo todo batendo nos olhos do motorista, será que não tem sido uma das causas? Nunca se viu tantos abalroamentos frontais como se viu no segundo semestre do ano passado, acidentes violentíssimos, sem nenhuma explicação em trechos de rodovias retas. Então, está na hora da gente manifestar a nossa indignação com esse tipo de lei que não tem outro objetivo senão arrecadar. E que as verdadeiras fiscalizações nas rodovias, primeiro seja no sentido pedagógico, de efetivamente cuidar das ultrapassagens perigosas, os excessos de velocidade, aqueles motoristas que fazem costura no trânsito e que colocam em risco os outros condutores. Enfim, esse tipo de lei está provado que foi mais uma lei para desviar o verdadeiro foco que deveria ser o de criar condições de infraestrutura nas nossas rodovias, dando segurança e realmente investindo o dinheiro arrecadado no IPVA naquilo que deveria ser a sua maior função, que é condições de trafegabilidade para todos os usuários. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu peço a palavra ao senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Périco. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de cumprimentar o colega Adiló pela moção e todos os colegas que a apresentaram, mas eu gostaria de dar uma outra visão também, que corroboro com a questão de que não é simplesmente a polícia ter a atitude de ficar preocupada em multar. Isso realmente é uma coisa extremamente incorreta, até de certo ponto até ilegal, porque se esse é o objetivo, não é esse o objetivo da lei, penso eu. Em 90, quando eu morei na Itália, em 90 já existia esta lei lá em toda a Europa. Quando eu voltei aqui para o Brasil, eu ligava o farol e todo mundo que vinha contra dava sinal de luz dizendo que eu estava com o farol ligado, quando na verdade eu estava com o farol ligado justamente para estar com o farol ligado. E fui tentar entender por que eles faziam isso. E desde 90, e lá as pistas são pistas triplas. As autobahns da Alemanha são 4,
e todo mundo de farol ligado, mesmo no mesmo sentido. Por quê? Porque justamente para evitar os acidentes. Tem uma pesquisa que foi apresentada pela revista Quatro Rodas recentemente, de que eles fizeram um teste. Carros com farol desligado vindo contra o seu carro, farol desligado você tem uma visibilidade de apenas 200 metros. Com farol ligado você tem uma visibilidade de 3 quilômetros. 3 quilômetros. Comprovando-se a importância desta lei. Eu concordo com o vereador Adiló que ela não tem que ser uma lei arrecadatória, mas ela tem que ser uma lei educativa. E o que eu percebi na Europa é que lá todo mundo assumiu isso e assimilou. E aqui no Brasil parece que aqui não se quer assimilar nada. Aqui não se quer assimilar nada. No meu modo de ver, isso é uma questão mais de cultura. E eu não sei se esses acidentes, vereadora Adiló, foram provocados simplesmente ou talvez por esses faróis ligados. Os acidentes acontecem no Brasil pela própria imprudência e irresponsabilidade em todos os sentidos dos motoristas brasileiros. As ultrapassagens em locais ilegais não tem nada a ver com a questão do farol ligado. Absolutamente nada. Isso é uma irresponsabilidade, uma falta de cultura e de educação do trânsito na qual o brasileiro parece que quer manter. Então, eu respeito muito a moção de Vossa Excelência e de todos os colegas, mas eu acho que, de uma forma muito correta, a sua colocação de que não se deve ter uma visão arrecadatória, mas sim educacional. Mas eu não vejo que esta lei ela tenha como objetivo apenas uma arrecadação, mas ela tem um objetivo de uma pesquisa feita de que isso aqui é importante nas estradas brasileiras. Eu ando sempre com o farol ligado, baixo, sem problema nenhum. Os outros faróis absolutamente sempre me ajudaram pela visibilidade, ainda mais na nossa região. E a nossa região, vamos para Farroupilha, com aquela cerração de dia, que todo mundo tem que ligar o farol. Então nós estamos inclusive numa região muito preocupante nesse sentido. Então por isso que eu queria fazer essa colocação, respeitando a moção. Permite uma parte. Colega Adiló, mas eu vejo que não é uma lei arrecadatória, corroborando também com Vossa Excelência sobre os problemas das estradas brasileiras. Por favor, colega Adiló. Não, bem rápido, obrigado, vereador Périco. Países nórdicos, perfeito. Eles têm uma claridade menor. Agora, nós somos um país tropical. Quando há neblina, a partir das 18 horas, começou a cair a luz do dia, já é obrigação, todo motorista profissional deve saber isso, de acender os faróis ou, no mínimo, a meia luz. O que nós estamos questionando é um país tropical, com o sol a pino e ter que andar com o farol aceso. Só esse sentido. Obrigado. Obrigado, vereador Adiló. Só que o sol, ele está lá em cima e nós precisamos ter a visibilidade aqui embaixo, certo? E a visibilidade é na profundidade da vinda de um automóvel em sentido contrário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores vereadores. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Voto contra. Vereador Kiko Girardi vota contrário. Encerrada a votação. Moção número 1/2018, aprovado por maioria. Com votos contrários, vereador Kiko Girardi, vereadora Paula Iores, vereador Paulo Périco e vereador Renato Nunes.
Ausentes: vereador Edson da Rosa, vereadora Denise Pessoa e vereador Flávio Cassina. Encerrada a ordem do dia. Passemos ao espaço de pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Renato Oliveira. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero só... Nós estamos ainda no ano para a gente fazer uma reunião da comissão de saúde, mas a gente puder ver com os vereadores que estão aqui na casa, a gente puder fazer uma conversa rápida, depois nós temos a mesa diretora também, a gente pudesse conversar alguns minutinhos sobre a situação da saúde, que continua uma situação semelhante ao ano passado, né? Não mudou nada ou se fica se agravando cada vez pior, né? Então, quem pegou o jornal local, quem está aí no PA, então infelizmente, se a gente pudesse dar mais uma conversada e ver com a secretária ou com o prefeito, se é isso mesmo, né? Se vai continuar a destruição da saúde pública, né? Então, isso nós precisamos dar uma conversada para nós dar uma levada. Sei que hoje, como disse hoje, não faremos uma reunião ordinária, normal, né? Seria mais uma conversa que posteriormente, ainda de manhã, nós temos agenda aqui, principalmente a mesa diretora com o presidente. Então, só gostaria de ver com os colegas, quem puder, ficarei a ouvir algumas sugestões, né, do ano, mas mais uma conversa não chega a ser uma reunião. E dizer que, para nós, a saúde só consequência do ano passado, né? Só se agrava mais, piora mais, em virtude do que foi feito o ano passado. Essa é a minha opinião, presidente. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Velocino Ex. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, no último final de semana estava ali ouvindo a rádio, enfim, a imprensa, e ao longo do ano, na virada do ano, a gente se pergunta o que pode acontecer no nosso município de bom, o que já foi ruim e pode melhorar, o que a gente visualiza ali na frente que pode acontecer. Estava ouvindo a Rádio Espaço, numa hora e pouco de uma entrevista sábado pela manhã do nosso prefeito vizinho de Farroupilha, e se ele conseguir colocar em prática 30% do que ali colocou, nós, com o município de 500 mil habitantes, em comparativo com o município de uns 70 mil habitantes, posso dizer que estamos levando de goleada que nem o Brasil e a Alemanha. Isso não significa que simplesmente falar se concretize, porque se isso se concretizasse, a nossa cidade estaria virada em avesso, só que pelo presente momento daquilo que a gente vê, está virada assim, mas estamos cavocando de barriga para baixo. E o nosso prefeito vizinho ali anunciou várias situações para 2018, revitalização do centro de Farroupilha, empresas de sucro ali em 2018 se localizando ali em Farroupilha, empresa metal mecânico, asfalto de interior, eventos em vários meses do município. E vê, no meio do ano, novembro, um grande evento substituindo a festa do kiwi que ali tínhamos. E aí questionado, no final, de onde viria o dinheiro para tudo isso? E ele respondeu categoricamente: em contatos com ministérios, projetos enviados para ministérios em busca disso, e várias emendas de parlamentares. Nunca na história dos últimos 5 anos, dito por ele, veio tanta emenda como veio e vem para Farroupilha. O Jornal Pioneiro está divulgando hoje também, aqui em cima do armamento, da segurança, de várias coisas, enfim, armas e viaturas para Farroupilha. Vários parlamentares aqui enviando as emendas para Farroupilha, e nós aqui, por aquilo que a gente vê, a gente sabe sim que tem emendas. Inclusive este vereador tem um projeto tramitando aqui nesta casa,
que a gente pode discutir ali na frente, que o município divulgue se é realmente que essas emendas vêm e de quem vem e aonde são aplicadas essas emendas. Eu acho que é um conjunto de ganha-ganha. Primeiro, manter transparência com a comunidade, para que ali na frente se vote em parlamentares que se voltem sim para o município e não só em época de campanha, e que mostre para a comunidade aonde vai o dinheiro público. Mas a preocupação maior, o que se ouve falar que vai acontecer em 2018, até neste momento, no nosso município, fazendo um comparativo com o município vizinho, que é bem 5 vezes, 6, 7 menor que o nosso. Então a preocupação minha é esta. O que temos aqui para 2018? Espero que a gente, nos próximos dias, no mínimo, ouça isso. 10 escolas, o nosso prefeito vizinho anunciou para 2018, 5 para crianças até 3 anos e 5 até a 9ª série. E nós, quantas vamos ter? Quantas vamos ter? Independente de governo. Nós estamos perdendo de goleada. Então, espero sim que, no mínimo nos próximos dias, a gente sabe que o asfalto do interior, que já tinha projeto antigo, também está bem encaminhado, está se discutindo trechos, mas nem no mínimo se ouve falar. Então vejam bem aonde que nós estamos, o nosso município. E quando a gente pergunta, domingo também foi questionado, numa festa do interior de 600 pessoas, o que vamos ter para 2018? Este parlamentar praticamente não tem resposta. Porque não vê, não se ouve, não se vê projeto, não se vai pedir ajuda aos órgãos superiores, se não se vai à graça, o santo não vem, o santo maior não baixa aqui de graça. Então, mesmo não concordando com os governos federais e estaduais, a gente tem que ir até eles, senão o nosso município vai ficar muito para trás. Mas o ano, só para concluir, senhor presidente, o ano está apenas iniciando. A gente espera, assim, que no mínimo, nos próximos meses, a gente ouça falar do que vai acontecer no nosso município, senão a comunidade vai pagar muito caro. Seria isso, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereadora Adilode Domênico. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bem rapidamente, só contribuindo na fala do vereador Velocino Uis, é lamentável a gente observar aqui, inclusive matérias dando conta de 1,2 bilhão em negócios para municípios aqui da região, entre eles Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Nova Petrópolis, Gramado, Farroupilha e Caxias, nenhum evento confirmado no primeiro semestre. Então, acho que sem nenhum comentário a mais. Para aqueles que ficam nas redes sociais aplaudindo certas coisas, reflitam sobre isso. Não precisamos de emprego, não precisamos, estamos muito bem, obrigado, talvez seja essa a visão de alguns. De resto, eu também quero aqui manifestar, nós estamos preparando, já lhe concedo, uma moção de repúdio e estamos sugerindo que seja coletivo desta casa em relação ao tratamento que o governo vem dando aos índices oficiais de inflação, que esse 2,95 e o pior que encontram economistas de plantão que vão lá confirmar esse índice. E aí, mesmo divulgando 2,95, dá apenas 2,07 de reajuste para os aposentados acima de um salário. E pior, não corrige em nada a tabela do imposto de renda, que é mais um assaque contra o assalariado. Não é contra o milionário ou que tem grandes rendas, é contra o trabalhador assalariado. Essa tabela há 20 anos não é corrigida. Sua parte, vereador Paula. Com relação às emendas, eu só queria ilustrar que recebemos 2 emendas do município do deputado, quando o deputado Nelson Marquesan, uma para a reforma de UBS e uma para a construção de um pavilhão escolar. Eu não estou lembrada agora de qual é a escola, mas de uma escola municipal. Então, para ressaltar que vieram 2, de 250 mil cada uma. Obrigado, vereadora Paula. E, por último, também falar da questão da notícia que se está comemorando hoje, só falta largar foguete, a liberação da FEPAM para ampliação da Todeschini em 96 mil metros quadrados de fábrica, 1.000 empregos direto,
5 anos. 5 anos. E não vamos botar a culpa no governo A, B ou C, não é o Sartori, não é o Tarso. A FEPAM, eu já tenho denunciado aqui várias vezes, alguns setores são muito eficientes, atuam de forma muito salutar, ajudando. Eu cito é o caso dos aterros sanitários, onde funciona muito bem, obrigado, eles auxiliam, eles orientam, eles fazem uma fiscalização eficiente. Agora, tem alguns setores dentro da FEPAM que são o antro do atraso, e hoje o Rio Grande do Sul deveria estar com a bandeira meio pau, em luto, porque levou 5 anos para liberar a licença de uma empresa que ameaçou ir embora. Só foi liberado depois de 5 anos, porque esta empresa ia embora do Rio Grande do Sul. Aí eu pergunto às senhoras e os senhores que estão nos acompanhando, quanto tempo levou a Bahia para liberar a licença de instalação da FOR? Hein? Só isso eu pergunto. Então, é culpa do governo A ou B, ou esta FEPAM tem que ser totalmente reformulada? Para o bem do Estado e para o bem dos próprios servidores públicos, porque se o Estado está atrasando o salário, também uma das consequências é a falta de arrecadação. Será que não se dão conta que estão puxando enxada nos seus pés quando travam o progresso do Estado? Será que a Todeschini é tão danosa ao meio ambiente que precisou 5 anos e a empresa ameaçada de juntar as malas e ir embora para liberar uma licença de ampliação de uma empresa tradicional e que vai gerar 1.000 empregos direto? Então, hoje não é motivo de festejar, não, é motivo de bandeira meio mastro, é sinal de luto, porque nós estamos com uma marca trágica, 5 anos para liberar a ampliação de uma empresa conhecida, mais do que conhecida, uma empresa de ponta, que cumpre com as suas obrigações e que não tem o direito de crescer nesse Estado. Aqui, e a gente deixa passar essas notícias como, 5 anos, até que enfim saiu a licença. Não, chega, nós estamos massacrando, nós estamos condenando. Por que tem gaúcho por esse Brasil todo espalhado? Será porque aqui foi bom investir? Então essa pergunta fica, os gaúchos colonizaram esse Brasil lá fora, todo ele. Por que não ficaram aqui? Porque aqui a gente não quer o progresso, aqui a gente quer o atraso. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Eloy Frisso. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, eu acho que não dá para fazer de conta que não está acontecendo nada no Rio Grande do Sul e não emitir nenhum comentário com relação ao julgamento que acontece em Porto Alegre. Ontem recebi uma ligação do jornalista André, do Jornal Pioneiro, achei que estavam sendo consultados todos os vereadores, mas hoje vi na matéria do Pioneiro que foram poucos os vereadores que foram ouvidos. Mas deixei muito claro a minha posição com relação ao que está acontecendo em Porto Alegre. Até como advogado, né? Eu acho que qualquer pessoa de sã consciência como advogado sabe que esse julgamento que está acontecendo em Porto Alegre é um julgamento essencialmente político. Não existe prova contra o presidente, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste processo. E fala aqui quem não estará com o PT este ano e não esteve na eleição passada. Provavelmente teremos candidato próprio à presidência da República, o PSB, com muito orgulho, não? Ou se fizermos alguma composição, não será com o PT. Mas neste processo específico da condenação do famoso apartamento, é uma condenação essencialmente política. Então, nesse sentido, a minha manifestação. E aí o jornalista me perguntava o que fariam com o PT. Eu disse, não, o PT, se vai ter candidato, se vai ser o Lula, se vai ser outro, é problema do PT, não é problema nosso. Né? Não é problema nosso. Então, nesse sentido, a nossa posição de forma muito clara. Né? Está havendo toda uma radicalização pelo Brasil inteiro, né? Onde aqueles que são antipetistas, não é o meu caso, não sou antipetista, né? Se colocam numa posição de condenação a qualquer preço. Né?
e aí, nesse caso, a justiça falha. Eu espero que os desembargadores do nosso tribunal analisem com muita seriedade essa sentença, porque não faltam juristas qualificados, né, ministros, todos colocando que a sentença prolatada pelo juiz Moro, ela foi essencialmente uma sentença de cunho político. Então, faço esse registro dizendo mais uma vez, meu partido não apoia o PT, não está com o PT, terá candidatura própria, não estará de braços dados com os petistas neste ano na eleição para a presidência da República. Mas também me preocupa, faço esse registro para deixar muito clara a minha posição, mas também me preocupa muito mais a matéria do Jornal Pioneiro hoje, da falta de médicos pediatras nas nossas UBSs, né? Isso demonstra a incompetência dessa administração, o amadorismo dessa administração, a falta total de planejamento, de gestão para com relação às questões da saúde na nossa cidade. Onde é que está a gestão que deixa 8 UBS sem médicos pediatras? Aliás, e vai ser muito difícil conquistar médicos pediatras, por conta da postura, da forma com que o governo se relacionou com a classe médica nesse ano todo, né? Buscando o confronto, buscando sempre o conflito, né? E quem paga o preço é a nossa população. Quem paga o preço é a nossa população e as nossas crianças que não têm atendimento. E se quiserem ter atendimento, vão ter que pagar R$300 numa consulta particular. Então, essa, para mim, é a questão mais grave que está acontecendo na nossa cidade nesse momento, é a falta de pediatras nas unidades básicas de saúde. E saúde, o Jornal Pioneiro, que saiu do muro, né? Finalmente, parece que conseguiram fazer uma manchete contra o prefeito, né? Contra o prefeito e sua incapacidade de governar. Então, nesse sentido, o meu registro muito claro, né, muito claro com relação a essa questão, porque efetivamente isso preocupa a nossa cidade, e a gente está vendo cada vez mais, né, o desmonte da saúde na nossa cidade. O que vem acontecendo no pronto atendimento é execrável, né, a forma com que está se perseguindo servidores, né? Aliás, me parece que o rapazinho que está denunciando o prefeito, que era CC, a sua mãe era servidora do pronto atendimento. Ainda é, se eu não me engano, né? Servidora, né? E talvez a represália, efetivamente, com a demissão do guri lá, tenha sido pelo fato dessa mãe ser uma profissional competente lá no nosso pronto atendimento, né? E teve posição. E aí quem pagou o preço foi o filho, né? Quem pagou o preço foi o filho, e agora estamos vendo aí, né, as manifestações públicas, né, do ex-CC dizendo que efetivamente esse prefeito não passa de um centralizador, de uma pessoa que não tem diálogo com ninguém. Isso é de dentro do próprio grupo de trabalho dele, as denúncias que estão acontecendo. Mas vamos ter mais episódios nessa novela aí pela frente. Fica o registro, senhor presidente, muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Paulo Périco. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria também de ir ao encontro do que o vereador Frisso colocou. Amanhã nós teremos um dia muito decisivo para o Brasil e eu não vejo esse julgamento como um julgamento político. Julgamento político seria dentro do Congresso Nacional, não pela Justiça. E é uma diferença muito grande entre a Justiça, que é um poder constituído, e um poder constituído que é o Parlamento. E isso tudo foi um processo muito longo, levado a cabo pelo juiz Sérgio Moro, que agora está aqui em Porto Alegre, na 4ª Vara do Tribunal Regional Federal. Então não é. Esse discurso de que é um processo político, senhoras e senhores, isso não cola. Isso já era. O PT tem o costume de criar fatos e bater nessa tecla e que ela deve se tornar verdadeira. E que o Lula não fez absolutamente nada. Senhoras e senhores, em países onde a política ela é decente, esse simples fato ocorrido com o presidente Lula
de apoio a empresas para ter ganhos particulares, simplesmente a questão é que o Lula e o PT deveriam vir responder ao povo brasileiro. Por que a Copa do Mundo? Por que as Olimpíadas? Por que se a FIFA pediu apenas 9 cidades, o Lula fez de tudo para ter 12? E sabem quais eram as 3? Brasília, com um estádio mais caro até hoje do mundo, Manaus e do Mato Grosso. Os 3 estádios para talvez ovelha ficar lá pegando pasto. Deveria o Lula ir lá também ficar comendo pasto, porque nós pagamos aquilo. E as Olimpíadas? Por que tudo isso? E o trem-bala, que ainda bem que não saiu. E o trem-bala, que seria 2 bilhões. Onde é que está a responsabilidade de um presidente? Foi nosso dinheiro que foi para lá. Mas por que tudo isso? Para não ganhar nada? Está ali as provas. Então, se fosse um político, seria dentro do parlamento brasileiro. Me permite 30 segundos, vereador Paulo. As evidências é a rainha das provas. E desculpem, um presidente ganhando 30 mil reais por mês, ter o patrimônio que ele tem, este homem é mágico. Ele é mágico. Ele deve ser sócio da Casa da Moeda. Dá 30 segundos. Sim, 30 segundos, por favor. Só para dizer que Vossa Senhoria talvez tenha entendido bem, não tenha entendido bem o posicionamento. Eu digo, o Lula é réu em 8 processos. Eu digo nesse processo específico, eu estou falando neste do apartamento, que está registrado no nome da OAS, com escritura, está penhorado. Não existe prova, o apartamento não é dele. A prova é material. Está falando do advogado que Vossa Senhoria também é. Pode ser que nos outros 7 processos que Vossa Senhoria adentrou, nos que ele vai receber ainda, provavelmente ele seja considerado culpado com razão. Mas nesse especificamente não existe prova. Por isso que eu digo que é político. E a melhor forma da gente resolver a questão política é a eleição. É o povo que decida, Olha, se eu vou visitar um apartamento com a intenção de comprá-lo, não fiz o contrato, mas já peço para o construtor destruir algumas paredes, porque assim quero ter este apartamento, não evidencia que eu quero aquele apartamento, que ele já é meu. Sim, só não tem no contrato. O Brasil é o 2º maior produtor de laranjas do mundo, só perde para os Estados Unidos. Mas nós não temos só laranjas plantadas, nós temos laranjas criadas aqui no Brasil. E o Lula é o maior plantador de laranja que tem neste país, porque ele não aparece em nada, ele não sabe de nada. Isto é próprio de um psicopata. Nunca sabe de nada, porque alguém vai dançar no lugar dele. É assim que o psicopata faz. É assim. E o Lula é isto mesmo. Então, mais ou menos também na nossa cidade. Mas aqui ainda não chegamos a estádios de futebol, de Olimpíadas, até porque, vereador, não temos projetos. Então aqui não terá nada, nós não teremos esse problema, vereador Renato. Com certeza defenderei o prefeito. Não teremos nenhum problema aqui em Caxias, porque nada acontece. Se nada acontece, Vereador. Mas poderia ser bergamota, alguma coisa assim. Seu tempo, o cronômetro, o sistema o cronômetro, aqui, mas me desculpa. Eu estou controlando manualmente aqui, o seu tempo já ultrapassou. Vereador. Eu achei que... Desculpa, senhor presidente. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. E já falando sobre os projetos, é uma infelicidade, é uma vergonha a nossa cidade não ter absolutamente arrecadação de nenhum investimento por falta de projetos. Então, é isso, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. O seu Tomé. Estou controlando manualmente aqui, vereador Tomé, o seu tempo, tá? Senhor presidente, caros vereadores, para nós assim, só para corroborar a questão dos médicos, onde que a nossa região de San Ciro está carecendo desse profissional, onde que as pessoas têm ido até o posto e não têm encontrado a pessoa habilitada para ser atendida, Então a gente lamenta muito
é com tristeza que a gente vê, onde que a gente vem alertando a questão dos médicos desde o início do ano e praticamente nada se tem feito para ser absorvido essa questão. Outra questão também é a questão dos projetos que esse prefeito, se é que tem enviado alguns para Brasília. Que a gente percebe que Caxias não está tendo o retorno suficiente e isso faz com que a cidade perca e perca muito. Se percebe que esses projetos, certamente, esses profissionais inexistem aqui na cidade para fazer projetos para a gente conseguir algum retorno lá de Brasília. Então, até agora não se viu nada. E mais uma questão que a gente coloca, que Vila Oliva tinha esse direito de ter conquistado um retorno no Ministério Nacional. Então, se percebe que nada foi feito, e se foi feito com atraso, né? E até hoje, não se observa que ninguém comentou esse assunto, e ninguém, só saíram pela tangência, e os recursos se evadiram e não vieram para Caxias do Sul. Enquanto que outros municípios conseguiram esse retorno muito eficaz. Então a gente percebe que Caxias do Sul está esquecida no cenário nacional, onde que o retorno está vindo muito pouco e que a gente percebe que Caxias poderia ter conseguido muito mais retorno com alguns projetos aí. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereadora Paula Iores. Bom dia a todos, colegas, presidente, quem nos assiste pela TV Câmara. Antes, na hora de votar a moção, eu me perdi no tempo, eu queria declarar o voto, vereadora Adiló. Eu quero justificar meu voto, que eu votei contra a moção, porque, de fato, assim, eu concordo plenamente que a gente não pode, né, ser arrecadatório, que falta muito investimento em termos de segurança e de infraestrutura nas nossas estradas. Mas, pessoalmente, em relação à questão dos faróis, exatamente nesse final de semana, a gente vinha comentando a importância dos faróis ligados para os pontos cegos na Rota do Sol. Eu não sei se vocês têm essa mesma experiência. A Rota do Sol tem retas que parece que tu pode ultrapassar, e ela tem um ponto cego em seguida, vem um carro. Já deu muito acidente de batida de frente. E a gente comentou como os faróis ajudam nesse aspecto. Aí eu votei nesse aspecto que eu votei contra. Tá bem? Eu queria ressaltar também, em relação à matéria do Jornal Pioneiro dos Pediatras, que o colega Renato e Fris falaram, que se nós pudéssemos retomar as gravações do ano passado, né, exatamente nesse período, as nossas manifestações em relação à importância da flexibilidade na negociação com os médicos. E eu sempre citei, especialmente na categoria pediatras, porque faltam pediatras no mercado. E isso é uma questão de mercado. Quando falta, a gente tem que... É como qualquer outra questão de safra, quando falta, tu tem que cuidar. E nós estamos, então, com as nossas crianças sem pediatras. E essa falta de pediatras não é de agora, ela é histórica. Então... de fato, só para a gente ressaltar, né, que foi muito por nós, né, por essa casa alertado esse aspecto. E, por fim, eu queria comentar uma reportagem de uma entrevista do nosso subcomandante, o Márcio Leandro, o subcomandante da Brigada, Márcio Leandro da Silva, circulou no dia 9, na semana 9, dados, foi na semana 9, mas é atual, quando a gente está falando de melhoria e nós precisamos enaltecer. Ele tratava, então, em relação aos nossos indicadores de segurança, 8 dos 9 principais indicadores reduziram de 2016 para 2017. E a gente precisa reconhecer o trabalho que as forças de segurança estão fazendo, né? Então, somente, para quem não viu a reportagem e quem nos assiste, o assalto a comércio, que era uma coisa que muito comércio trabalhando de porta fechada, reduziu 54% de um ano para o outro.
Os roubos a residências, que é outra questão traumática, 43% reduziu. Então, nós precisamos reconhecer o trabalho de todas essas forças envolvidas. Por outro lado, na semana 16, a reportagem divulgando a redução dos índices no Estado como um todo, mas naquele momento aparece a nossa cidade, né, à frente no ranking, infelizmente, em vários, né? Nós somos no Estado a 7ª cidade em homicídios, a 7ª em roubos, a 5ª em roubo de veículo, a 2ª em furtos, a 2ª em estelionato. Ou seja, a gente reconhece o trabalho feito, mas temos muito trabalho ainda por fazer, né? E, então, neste momento, acho que vale reconhecer o trabalho da Brigada, da Civil, de todas as forças, em especial ao capitão Márcio Leandro da Silva, pela iniciativa até mesmo de reunir a comunidade, divulgar esses índices, porque a gente precisa reconhecer o trabalho feito. Então, era isso. Obrigada, presidente. Próximo vereador inscrito, o vereador Renato Nunes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, meus cumprimentos a todos que nos assistem através da TV Câmara, canal 16, pela internet, hoje sendo transmitido também, né, presidente, pelo Facebook e YouTube. Então, só fazer aqui um pequeno comentário aqui à fala também do nobre vereador Eloy Frisso, né, com respeito ao dia de amanhã, né, em que o evento que estará acontecendo amanhã na capital gaúcha, Porto Alegre, do ex-presidente Lula, né? Quero lembrar, vereador Frisso, que o senhor lembra do caso Bruno, ex-goleiro Bruno? Do caso da morte, né, da Elisa Samúdio, né? É isso? Acharam o corpo dela, não? Acharam o corpo? Não, né? Aliás, conta-se uma história que, acho que é uma ilustração que fizeram, que inventaram, não sei se isso é verídico ou não, que na audiência lá, uma estratégia da acusação, né? Inventaram lá, fizeram um teatro lá para poder ilustrar a situação e disseram, pessoal, está todo mundo enganado, gente. Elisa Samúdio, ela não morreu, ela está viva, por favor, abre a porta aí, cidadão, deixa ela entrar. Todo mundo olhou para a porta para ver, né, esperando a tal da Elisa entrar na sala da audiência. Só teve um que não olhou, que foi o Bruno, né? Então, isso... Oi? Isso foi dito, né? Não sei se foi verídico ou não. Aí a acusação disse, olha, vocês estão vendo? Todo mundo olhou lá para a porta para ver, esperando a Elisa entrar. Só teve uma aqui nessa sala que não olhou, o Bruno. Por quê? Porque ele tem certeza que ela não ia entrar. Então, assim, ó, só fazendo um paralelo, nunca foi achado o corpo da Elisa. Tem coisas, vereador Frisso, que eu não acredito em crime perfeito. Um dia é um dia. Talvez daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, as coisas sejam esclarecidas, né? Nada é oculto que não seja revelado. Talvez não tá sendo revelado de uma forma mais contundente hoje, mas amanhã ou depois o tempo vai mostrar. Então, assim como o corpo da Elisa nunca apareceu, tem coisas que não aparecem. Mas por que o Bruno foi condenado? Por que o Bruno foi condenado? Porque existiam outras evidências, não precisou o corpo dela aparecer. Outras evidências. E assim é o caso do ex-presidente Lula, né? Não tem lá a assinatura dele lá, né? No documento realmente dizendo, olha, o apartamento é meu, comprei, está aqui a minha assinatura. Mas a decisão, inclusive, do juiz Sérgio Moro, né, em condená-lo em primeira instância, né? O que acontece? Senhor presidente, posso... Não, porque tem vereador que está cantando aqui no plenário, Lula lá. Então... São 30 segundos, vereador Renato. Não tem o documento lá com a assinatura do Lula.
ou da sua esposa, que já é falecida, né? A Marisa, mas existem outras evidências, como foi falado aqui pelo vereador Paulo Pérez, existem outras evidências, existem testemunhas, existem vários tipos de 70 provas. contra, uma só a favor. Existe testemunha, existe perícia, né? Outros documentos. Quer dizer, poxa, pelo amor de Deus, tia, né? Estiveram lá, mandaram fazer, mandaram arrumar, desmancha aqui essa escada, coloca aqui um elevador, né? Aumenta aqui mais essa piscina aqui, né? Tira essa sauna aqui, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, o homem está mandando um apartamento não é dele. Não, pelo amor de Deus, tia. Tá, então assim, ó, eu acredito, como foi dito aqui pelo vereador Paulo Pérez, 20 segundos, vereador. Que é uma coisa, né, pautada ali em cima de fatos jurídicos. Provas, existem provas. Não existe, talvez, assinatura. Ó, eu estava falando, o vereador Fris falou aqui, o tempo todo eu estava aqui sentadinho, ouvindo, olhando para ele. Agora eu estou falando aqui, ele está falando o tempo todo. Eu estou lhe pedindo 30 segundos, vereador. Mas eu não sou obrigado a dar. Bom, obrigado. O senhor já perdeu os 30 segundos só nessa fala. Então, quero dizer... Só um minutinho, só para encerrar, senhor presidente. Só alguns segundos. Então, quero dizer que desejo sorte lá a todos que estão envolvidos nesse evento, amanhã em Porto Alegre, e que muitos não venham fazer da nossa capital uma palhaçada, porque aqui, né, os gaúchos aqui, o buraco é mais embaixo aqui. Qualquer coisa, tem muitos gaúchos aí que podem estar ajudando, inclusive, a nossa brigada militar. Próximo vereador inscrito, vereador Arlindo Bandeira. Senhor presidente, agradeço e abre mão. Agradece e abre mão. Vereador Kiko Girardi. Senhor presidente, caros colegas, bom, o meu assunto é diferente desse que está acontecendo ali. Todos nós sabemos que nosso país, nossa cidade está em crise, né? E nesse meio daí, existem vários pais de famílias. Segura meu tempo. Pode continuar, vereador. Não, senhor presidente, como eu estava falando, todos nós sabemos, é notório, né, a crise que existe no nosso país, na nossa cidade, e assim, consequentemente, há vários pais de família desempregados e muitas famílias necessitando, né, de ajudas, né. E graças a Deus sempre tem pessoas de bom coração que se sujeitam a fazer esse trabalho de arrecadar várias coisas que podem ajudar essas famílias. Um exemplo é lá no bairro Serrano, que nós temos o Voluntários do Bem, que há 2 anos está trabalhando, começou no Iracema, com a Diva Souza, hoje tem a companhia da Rose Lima e do seu Luiz Hertal, que faz um trabalho maravilhoso, arrecadando roupas, móveis, calçados, alimentos, distribui até botijão de gás também, conforme eles vão arrecadando alguma coisa. Então, pessoas assim têm que ser valorizadas, têm que ser respeitadas e têm que se dar uma credibilidade. Já faz 2 anos que estão trabalhando lá no bairro Serrano, na rua João Monteiro, número 37, ao lado da Igreja Assembleia de Deus ali. Então, tem que dar os parabéns para essas pessoas. Tem o Facebook, Voluntários do Bem. Tem o telefone da Diva, que é 9917 99738, da Rose 9913422447, do seu Luiz 9921 54204. Lá eles têm a casa, eles pagam aluguel, tem várias pessoas que ajudam, lá eles têm que pagar a luz, têm que pagar também o transporte, então estão precisando. E pode entrar, pode investigar, pode olhar que essas pessoas estão trabalhando de fato para ajudar quem mais precisa. Então deixo aqui registrado e desejo para eles sucesso e que muitas pessoas confiem neles, continuem confiando que são pessoas que trabalham para a nossa comunidade para ajudar as pessoas. Outro assunto, senhor presidente, com certeza chega em nossos gabinetes, ligam para nós sobre IPTU, né? Valor de IPTU e muitas dúvidas, né? Andei investigando aqui em outra cidade mais próxima, né? Em Bento Gonçalves, por exemplo, depois vou dizer por quê, existe cota única para quem paga dia 25 de janeiro, e cota única com desconto de 10%, e com 7% em fevereiro. Flores da Cunha, cota única 5% de desconto a partir de abril. Farroupilha ainda não estão cobrando esse ano.
Por que Caxias do Sul tem que ser cobrado em janeiro? Todo mundo se fala porque o início do ano tem aí em fevereiro despesa com escolas, com material escolar, tem despesa com tudo, tem IPVA, tem IPVA. Por que não se coloca mais para frente? Porque não se dá a chance. Entrega o IPTU agora e se dá para pagar em fevereiro. Todo mundo fala, dezembro tem o 13º. Muitas empresas já pagam no início do ano a metade. O 13º, a maioria do trabalhador, ele vai reorganizar suas contas que estão todas pendentes durante o ano. Então, temos que rever a situação, temos que dar uma chance para que as pessoas consigam se equilibrar nesse ano financeiramente e consigam pagar em cota única para o município. Vereador Kiko. Acho que o vereador Rafael pediu primeiro. Vereador Kiko, o senhor se manifesta a respeito do IPTU, né, de dar desconto em meses sequentes. Mas eu vou além, vereador. O Refis Caxias é algo importante para aquele cidadão que não tem dinheiro nem para pagar no mês de janeiro, nem do fevereiro, mas que quer contribuir no mês seguinte, no período que a prefeitura abre um prazo, com aquele desconto de não pagar juros, multas, enfim, um abatimento, um percentual. E o município, este ano, abriu mão. Nunca na história de Caxias do Sul, um prefeito abre mão de receber dinheiro. E Caxias do Sul se deu esse luxo, nosso prefeito, de fazer o Refis Caxias. Então, a gente não entende como esse governo fala que não tem dinheiro, mas quando o cidadão quer contribuir, não pode pagar. Obrigado. Vale registrar, né, que o prefeito Alceu, que antecipou, ou então o vereador prefeito hoje reclamou, mas ele não mudou, né? Então, poderia mudar, poderíamos deixar com que as pessoas se reorganizem financeiramente e para poder pagar em cota única. Vereador Adilan. Obrigado, vereador Kiko. Vossa Excelência tem toda a razão. Quando, do final do governo Alceu, nós fizemos uma indicação e repetimos ela no início do governo Guerra, aonde se desse 15% em janeiro, 12% em fevereiro e 10% em março. Muitos municípios adotam essa prática. Isso já seria um alento, não penalizando quem pagou, quem consegue pagar em janeiro. Os outros teriam um desconto um pouco menor, mas ainda assim seria uma oportunidade. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Já tem cidades que estão dando exemplo para nós e tem muitas pessoas reclamando na mídia, falando sobre esse assunto. Então, nós podemos ver o que dá para nós aqui, enquanto vereadores, fazer indicação e ficar batendo nessa tecla. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, Rafael Bueno. Senhor presidente, colegas vereadores, alguns vereadores se manifestaram a respeito do ex-presidente Lula sobre o julgamento que vai ter amanhã, mas o que é a cargo da Justiça, a gente deixa para a Justiça. Agora, o que é nosso cargo, vereadora Adilan, isso eu falo para o senhor, vereador Tomé, também, e não porque eu conheço o caráter de vocês e de Bado, umas pessoas íntegras, mas quando a gente fala do nosso Brasil, de pessoas políticas que ocupam cargos parlamentares, isso a gente não pode deixar de se manifestar. E eu acompanhando no noticiário, o governo federal, o presidente Temer, gasta 99 milhões, você que está me assistindo em casa, para uma única propaganda. A única propaganda que diz o seguinte, e me chamou a atenção, eu disse, não, eu não estou escutando isso daqui, eu não estou escutando. Daí passou uma vez, passou duas, e ele dizia o seguinte, abre aspas, o que vamos fazer de mais importante é combater os privilégios. Tem muita gente do Brasil que trabalha pouco, ganha muito e se aposenta cedo. O que vamos fazer de mais importante é combater os privilégios. Tem muita gente no Brasil que trabalha pouco, ganha muito e se aposenta cedo. Essa propaganda que o governo federal está tentando embutir no imaginário da população, eles colocam uma pessoa negra, uma pessoa, né, lá do Agreste, do Brasil, e coloco lá para tentar as pessoas serem ludibriadas com essa propaganda que custou 99 milhões dos cofres públicos. Para quê? Para ter reforma da nossa Previdência. Nós jovens, não podemos admitir que isso aconteça no nosso país, porque nós seremos os prejudicados. Eu fui estagiário até meus 20 anos, e hoje a gente sabe a realidade dos jovens, vocês, vereadores que têm filhos, sabe que nós não conseguimos empregos de carteira assinada. A informalidade no Brasil está avançando a cada dia. Por quê? A precarização da mão de obra. Essa reforma que, infelizmente, foi o Ronaldo Nogueira, da terceirização, é a precarização da mão de obra no nosso país. Daí, o ministro do PTB, deputado Ronaldo Nogueira, não admitiu essa reforma da Previdência, saiu fora. Daí o presidente Roberto Jefferson indicou como ministro um deputado lá do Maranhão. O Sarney meteu o bedelho lá e disse, não, esse não vai ser indicado. Daí o Roberto Jefferson, deputado preso do Mensalão,
assinado embaixo pelo juiz, que esse sim era corrupto, indicou a sua filha. A sua filha, que também foi condenada a pagar indenização por direitos trabalhistas de 50 mil por um servidor que não tinha carteira assinada, um motorista, para o Ministério do Trabalho e Emprego. Como é que uma pessoa vereadora de Ló, que usa do seu gabinete verbas fantasmas, isso a gente combateu aqui na Câmara de Vereadores, que está sendo investigada, Cristiane Brasil, uma empresa fantasma da própria família, de verbas parlamentares que ela utilizou, vai ser ministra do Trabalho e Emprego do nosso país. Isso é inadmissível. A quem que serve, vereadora Paula Iores? O nosso Brasil tem 14% de miseráveis. Nos últimos 2 anos aumentou. Nós éramos em 10%, aumentou para 14% de miseráveis. 25% da nação brasileira passa fome. E vai aumentar isso a cada dia. Por quê? Porque deixaram de investir 83% no social, na erradicação da pobreza. O Brasil é o 10º país de miséria. E nós não podemos admitir essa reforma da Previdência. Colegas vereadores, alguns se manifestaram a respeito da saúde aqui de Caxias do Sul. 8 pediatras faltando. Vereadores, o vereador Chico Guerra está na Disney, não vem nenhuma sessão representativa. Aliás, o PRB, o líder do governo, não se faz presente para dizer quando que vem os médicos para a nossa cidade de Caxias. Talvez ele esteja lá na Europa, agora, saiu dos Estados Unidos, está lá na Europa para importar médicos. Gente, nós estamos falando de 8 pediatras que estão faltando em 8 regiões importantes de Caxias do Sul. Eu lamento quando a secretária da Saúde diz o seguinte, em nota no jornal Pioneiro, que é capa. Quem está achando que eu estou falando alguma inverdade? Olha a capa do jornal Pioneiro, principalmente na página 7. A Secretaria da Saúde afirma que atendimentos podem ser encaixados numa UBS próxima, mas apenas em situações sem gravidade, ou seja, uma UBS próxima. Daí eu continuei lendo. A falta de pediatras também foi verificada nas unidades dos bairros Madureira, Forqueta, São Caetano, Sagrada Família, São Ciro, São Caetano e Campos da Serra. Gente, como é que uma mãe com um bebê de colo recém-nascido vai sair lá de Forqueta e vai para a UBS mais próxima? Dizia o isso? Ou uma mãe do Campos da Serra que não tem dinheiro, que está desempregada, não tem nem dinheiro para dar um leite para o seu filho, vai sair do Campos da Serra e vai para onde? E vejam mais, já na UBS São Ciro, né, a falta de médico específico para consultas infantis ocorre no mínimo há 1 ano. Durante esse período, era a mesma médica do século XX, que não tem pediatra, que fazia os atendimentos até ela pedir exoneração da função. Ou seja, vereador. Então a UBS mais próxima era o século XX, e agora não tem mais nem na mais próxima. Então é um governo que debocha, você que votou nele, nesse prefeito falastrão, mentiroso, que ia ter médico, que saúde ia ser prioridade. Sabe de uma coisa? Eu tenho uma UBS no meu bairro, na nossa região, a UBS do bairro Cristo Redentor. Há 1 ano e 1 mês pronta, e a UBS fechada. Um governo mentiroso, falastrão, que promete uma coisa e faz outra, enquanto seu irmão vai tirar férias na Disney. E o nosso povo aqui de Caxias do Sul, nem para Curumim, Arroio do Sal, tem condições de tirar suas férias. Isso é uma parte. 10 segundos, vereador, só para informar mais uma. A UBS, vereador, a UBS do Vila IP, que o senhor também deve ter, daqui a pouco o senhor está recebendo os vídeos, foi interditada na manhã de hoje, né? Tá chovendo, que o senhor recebeu vários vídeos, eu também já tinha recebido em outras oportunidades, né? Está interditada em virtude de segurança porque pode acontecer mais morte em virtude de chovendo em cima da elétrica, das carnes, isso já vem há algum tempo. Só isso. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Só para encerrar, vereador presidente. Quem sofre no nosso país são os miseráveis, são os pobres. É quem precisa do atendimento da saúde, a quem precisa de um alimento, e os governos não são sensíveis a esse povo que precisa de um alento. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o espaço do pequeno expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Bom dia. Sessão representativa desta terça-feira chegou ao final e a gente teve, então, a moção de repúdio à lei que obriga os motoristas a utilizarem os faróis dos veículos acesos, mesmo de dia. Tivemos essa moção aprovada, mas teve uma voz que se manifestou contrária, e é a do vereador Paulo Périco. Vereador Paulo Périco, professor Paulo Périco, por que o senhor se coloca contrário a essa moção? Bem, a moção ela tem uma importância de alertar a comunidade de que ela tem que se precaver no sentido de não permitir que
a Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Rodoviária Federal transforme esta lei numa lei arrecadatória, como o colega Adiló muito bem colocou, que não pode se aproveitar desta lei para simplesmente se multar. Eu votei contra, porque eu acredito que é uma lei que é viável por segurança, ela é viável que ela tenha uma segurança, e que é uma questão mais de educação e de cultura da população, do motorista, de ao sair já ligar o seu farol, que não vai prejudicar, no meu modo de entender, não vai prejudicar. E tem dados de que numa estrada, 200 metros sem o farol ligado, sem o farol ligado dá mais ou menos uma visão de 200 metros para o carro contrário. E com o farol ligado, você tem uma visão de 3 quilômetros desse automóvel. Então isso ajuda muito naqueles momentos em que tem um sol muito forte naquele asfalto e que fica aquela sensação de um fundo assim meio invisível, como no deserto, que a gente parece que tem água. Aquilo ali nos ofusca, e um farol ligado contribui muito. Ainda mais a cor do carro também, muitas vezes ela interfere com o fundo da natureza, e o farol ligado ele também mostra essa posição desse automóvel. Mas eu concordo com o vereador Adiló de que não pode ser levantado isso como um fundo arrecadatório. É um fundo de educação, e a polícia tem que chamar o motorista e dizer: ligue o seu farol, ligue o seu farol. O senhor até trouxe um relato de sua experiência na Alemanha, que lá então é obrigatório ter os faróis ligados, e o senhor também trouxe isso para cá quando retornou da visita a outro país. E a comunidade aqui na época estranhou. Quando eu morei na Itália, mas também viajei, fiquei uns 40 dias na Alemanha, lá todos as autoestradas, que são 3 ou 4 vias, todos eles ficam com os faróis ligados. Isso foi em 90, e quando eu voltei para cá, eu deixava os faróis ligados. E ninguém entendia, todo mundo me dava sinal de luz dizendo para mim desligar os faróis. E eu sempre fiquei com os faróis ligados. E lá fui entender o porquê que era. E muita cerração, muita chuva, e a nossa região é própria exatamente aquela região lá. É claro que o colega Adiló falou de um país tropical, e o colega de lá está aqui, né? E realmente o Brasil é um país tropical, mas para a nossa região, durante o dia aí para Farroupilha agora no inverno, você tem que ter todos os faróis e até sirenes, talvez, para você encontrar um automóvel na frente. Então é o mínimo. O senhor não esquece nunca de ligá-los? Não, eu não esqueço nunca. Nunca. Já virou um costume. Obrigada, vereadora Adiló. Obrigada. Então, a gente está aqui também com o vereador... acabamos de falar com o vereador Paulo Périco, desculpa, agora. Então, vamos conversar com o vereador Adiló de Domênico, que é um dos que assinam, então, essa moção de repúdio à lei que obriga os motoristas a utilizarem os faróis acesos mesmo durante o dia, que é a Lei 13.290, e abrange todo o país. Então, Adiló de Domênico, do PTB, faz agora a defesa, então, dessa moção de repúdio. Vereador, por que apresentá-la neste momento? O senhor acha que essa lei é ineficaz? Nós estamos apresentando nesse momento porque quando a lei foi editada em julho de 2016, nós já denunciávamos a sua não eficácia. O Brasil tem sido pródigo em começar a casa pelo telhado, ao invés de melhorar as condições de estrada, sinalização, o piso das rodovias, se começa pela parte punitiva e não se faz uma fiscalização pedagógica, se faz uma fiscalização arrecadatória, ao ponto de um veículo transitando durante o dia, queima um farol, ele simplesmente é multado, às vezes nem abordado. Como é que o motorista vai perceber que queimou um farol? E o contraditório ele é importante, eu respeito a opinião do vereador Périco, porque nos países nórdicos isso é normal, usar os faróis. Na nossa região também, um dia como hoje, chovendo, com neblina, no crepúsculo, no entardecer, é muito importante e, aliás, isso é a obrigação do motorista profissional, tem que saber, ele está habilitado, ele tem que saber essas regras. Baixou neblina, aproximou o entardecer, ele tem que ligar os faróis. Não, isso já era norma e é obrigação. Agora, com o sol escaldante, tu transitar como uma estrada do mar, uma freeway, aonde sequer há encontro de veículos, com o farol ligado, com o sol alto, isso é só para dar cansaço e para expor o motorista ao risco de levar uma atuação sem ser abordado. Então, se está priorizando a multa
em detrimento de uma fiscalização tão necessária hoje nas nossas rodovias, de veículos furtados, veículos com placa clonada, veículos que por vezes transitam com contrabando. Então é muito simples, é só observar hoje, o veículo andou dentro do limite da velocidade, com o farol ligado, ele não vai ser atacado em hipótese alguma. É muito raro tu ver uma abordagem nas rodovias por amostragem, que é o que funciona. Não tem condições de atacar todos os veículos, mas tu teria a obrigação de nós termos essa fiscalização de rotina, fazendo a abordagem, fazendo a verificação inclusive dos ocupantes destes veículos. Isso não se vê. Então, por isso a nossa moção de contrariedade. Vamos começar primeiro por aquilo que é mais urgente e mais importante. Vamos melhorar a sinalização, as condições das nossas rodovias e pela abordagem e fiscalização pedagógica. A lei dos faróis, as estatísticas estão provando, não mudou, não melhorou, piorou, aumentou os acidentes. Então é contra isso que nós estamos nos manifestando. Vereadora Diló, uma moção ela não tem força concreta de mudança, a não ser de pressão. O senhor, agora essa moção então vai para os órgãos ligados ao trânsito e também para o Congresso Nacional e para o policiamento. O senhor pretende intensificar contatos para que, enfim, de repente ali adiante ela seja remodelada, essa lei? Nós já estamos, e toda vez que nós temos oportunidade de conversar com os nossos deputados e senadores, a gente tem manifestado isso. Aliás, a maioria dos deputados não dirige, eles têm motorista particular, então para eles isso não interessa muito, andam de avião. Agora, para o motorista que no dia a dia tem que se deslocar e usar, e o pior de tudo, nós temos rodovias cortando as nossas cidades, é muito comum o motorista ir de um bairro para outro e esquecer de ligar os faróis nesse pequeno trecho, e aí ele é autuado. Nós temos contado aqui com o bom senso do policiamento rodoviário, especialmente o federal, que não tem se preocupado, não tem dedicado foco para esta questão. A nossa Polícia Rodoviária Estadual também aqui da região, mas alguns locais, é o caso de Bom Princípio, é o caso de Osório, onde a gente tem percebido que os policiais têm ficado à margem da rodovia com o intuito de cuidar o veículo que vem com o farol apagado. Por favor, tem outras prioridades muito mais urgentes. E essa medida, ela mostrou ao longo de um ano, nós ficamos quietos. Naquela ocasião, nós dissemos que não era a solução para o trânsito, e um ano depois, todas as estatísticas, especialmente as matérias veiculadas pelo Jornal Pioneiro aqui da nossa cidade, têm mostrado que não diminuiu, aumentaram os acidentes. E os abalroamentos frontais de grande monta que tem acontecido no final do ano passado, também deixam uma indagação. O que está acontecendo? Por que tantos abalroamentos frontais? Não é o cansaço, não é algum momento de apagão do motorista pelo sol e também por esses faróis no sentido contrário? Então é essa a dúvida, não se vê pesquisa, não se vê estudo, simplesmente se baixa uma norma porque os países nórdicos adotam. Ok, nós somos a favor, inclusive aqui na nossa região, em dias de nublado, de cerração, de chuva, entardecer, amanhecer, isso é norma, isso é obrigação do motorista. Agora, com o sol escaldante, num país tropical que nem o nosso, adotar uma norma dessas em rodovias onde não existe encontro, rodovias como a Freeway, com trechos aqui da nossa RS que vai até Porto Alegre, para que o farol ligado? Fica esse questionamento. Muito obrigada, então, vereadora Diló de Domênico, que foi um dos autores da moção de repúdio à lei que obriga, então, os motoristas a terem os faróis dos veículos acesos também durante o dia. Essa moção, então, que foi aprovada por 8-4, também, além da assinatura do vereador Adiló, conta com a assinatura do vereador Alceu Tomé, do PTB, Arlindo Bandeira, do PP, o Edi Carlos, do PSB, o Ed Eloy Frisso, do PSB, Flávio Cassina, do PTB, Ricardo Danilus, do PDT e Velocino, o ex, do PDT. Eu lembro a todos que as sessões representativas, o tipo de sessão em que foi aprovada essa moção, elas acontecem sempre às terças-feiras, às 8h30 da manhã, aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul. Hoje ela foi conduzida mais uma vez pelo nosso presidente Alberto Meneguzzi.
As nossas sessões têm sido transmitidas tanto pela TV Câmara como pelo Facebook, na fanpage da Câmara, a Câmara Municipal de Caxias do Sul, pelo YouTube, e quem também quiser continuar acessando nossa TV Câmara pelo link no site www.camaracaxias.rs.gov.br. Siga com a nossa programação. Até a próxima cobertura, então, da sessão representativa da próxima semana.